Sabe aquela pergunta que acompanha a humanidade desde sempre? O que é a realidade? Pois é, hoje a gente vai explorar essa questão mais por um ângulo um tanto inesperado. Um que revela muito mais sobre a nossa própria mente do que sobre o universo em si. Então, vamos mergulhar nisso. Olha, há séculos que essa é a pergunta central. A gente tem campos inteiros do pensamento humano, filosofia, religião, espiritualidade, todos eles, no fundo, girando em torno de uma tentativa de responder a isso. É quase como uma busca fundamental por sentido, por verdade. E vamos combinar, não tem nada de errado com essa busca. É uma investigação super legítima, profunda e, com certeza, fascinante. Afinal de contas, questionar a natureza do que é real é parte do que nos torna humanos. Mas e se, em algum momento, essa pergunta tão nobre deixasse de ser só uma investigação aberta? E se ela começasse a servir a um propósito completamente diferente? Um propósito meio oculto, sabe? É exatamente aqui que o jogo vira. A pergunta pode se transformar de uma busca para o conhecimento em um verdadeiro refúgio, um esconderijo para o nosso sofrimento psicológico, uma fuga bem sutil da dor. Então, para ficar bem claro, de um lado, a gente tem a investigação pura, aquela movida pela curiosidade. Do outro, um refúgio psicológico. A pergunta deixa de ser sobre querer saber e passa a ser sobre precisar parar de sentir dor. A função dela muda completamente, de curiosidade para um mecanismo de defesa. Tá, mas como é que essa transformação acontece? Muitas vezes é tão sutil que a gente nem percebe. Ela acontece no exato momento em que a busca por compreensão se torna uma busca quase desesperada por alívio. É essa vozinha na cabeça que entrega o jogo. Eu só fico em paz quando eu souber. Percebe? A paz deixou de ser um estado de ser e virou uma recompensa. É algo que só vai chegar depois que a pergunta for respondida. A paz se tornou condicional. E o detalhe é que não é qualquer resposta que serve, não. A realidade agora precisa se encaixar num desses rótulos, num desses conceitos. Ela tem que ser não dual, ou vazia, ou pura consciência. Aquela investigação que era aberta, de repente, se fechou num pequeno conjunto de respostas pré-aprovadas. Então, aqui está o pulo do gato. O sofrimento não vem de acreditar em budismo ou em Advaita. Ele nasce quando essas visões se tornam uma exigência. Se a realidade for assim, eu fico bem. Se não for, tem algo errado. A filosofia virou uma tentativa de controlar a nossa experiência interna. E é aqui que a gente encontra a parte talvez mais engenhosa de todo esse processo. Mesmo quando parece que o eu pessoal foi abandonado, o ego pode encontrar um último e brilhante lugar para se esconder. A troca é muito, muito sutil, mas ela tá lá. O ego não se apoia mais na ideia de ser uma pessoa especial. Ele volta disfarçado. Ele não diz mais eu sou especial. Ele diz eu sei a verdade. Eu entendi o segredo do universo. A identidade se move da pessoa para o conhecimento. Ok, então a gente chega num ponto-chave. Se encontrar a resposta não é a solução, então onde é que está o alívio de verdade? A resposta é um pouco contraintuitiva e é para onde toda essa análise nos leva. Primeiro, vamos quebrar uma crença muito, muito comum. Descobrir a natureza da realidade não é o que acaba com o sofrimento. Essa ideia, por si só, pode ser um choque para muita gente que está numa busca espiritual. O alívio de verdade não vem da resposta, ele vem do colapso da própria pergunta como uma necessidade. A paz chega no momento em que a exigência de ter uma resposta, de ter uma garantia, simplesmente cai por terra. Então, só para a gente amarrar as pontas, o fluxo é esse. Primeiro, a paz fica condicionada a uma resposta. Isso faz com que a pergunta perca a inocência dela e vire um fardo. A liberdade de verdade, então, não vem de achar a resposta, mas sim de desmontar a exigência de que uma resposta é necessária. Beleza, a exigência caiu. E aí, o que sobra? O que fica no lugar daquela urgência toda? O que é essa tal liberdade? O que acontece é que a pergunta simplesmente perde a função dela. É como se ela perdesse do emprego, sabe? Ela deixa de ser a chave para a paz. E não porque foi respondida, mas porque a porta que ela supostamente abriria, na verdade, nunca esteve trancada. A pergunta pode até continuar pipocando na mente de vez em quando, mas agora ela é leve. Não tem mais urgência, não tem mais promessa de salvação, não tem mais peso nenhum. É como uma pena flutuando. Ou, quem sabe, ela simplesmente some de vez por falta de utilidade.
Isso nos traz para uma ideia final que é francamente libertadora. O silêncio que fica quando a pergunta se vai não é ignorância. Significa que a gente não precisa mais saber para estar em paz. E essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de simplesmente ser, sem a necessidade de definir o que ser significa.